pessoal, então hoje nós vamos já assimilamos bastante essa situação de equação da reta, né? Acho que ninguém tem mais muita dúvida sobre isso, né? A função de equação da reta. Hoje nós vamos falar de uma outra equação, tá? Que é a equação da reta, né? Equação da reta. Certo? A equação da reta, ela representa analiticamente uma figura desse tipo, né? Uma linha, né? Uma linha reta, perfeito? Só que é o seguinte, existem dois comportamentos, né, que são muito importantes, porque para que a gente usa essas equações no fundo, né? Essas equações, para a gente poder fazer contas, né? Prever determinada situação, entendeu? A gente consegue fazer uma previsão. Por exemplo, imagina que eu tenho aqui uma reta, por exemplo, em que y é igual a 2x, né? Aí você sabe, professor, se o x for 2, o y é 4. Então, se você sabe que você tem um determinado comportamento linear, você consegue prever, por exemplo, o comportamento é linear, né? A função, por exemplo, vamos supor que y é o dobro de x sempre, né? Se o x for 10, eu já sei que o y é 20. Se o x for 20, o y vai ser 40. E por aí fora, não é isso? Então, o importante dessas funções, elas permitem a gente prever determinados valores, porque você conhece o comportamento, né? A característica daquele processo, né? Tá entendendo? Então, isso aí serve para uma relação de proporcionalidade, como essa aqui. Isso aqui é uma relação de proporcionalidade, ó. Entendeu? Isso aqui é uma relação de proporcionalidade. Veja, o y é proporcional ao x. Não é? Você vê, ó, se o x for 10, o y é 20. Se o x for 30, o y é 60. Entendeu? A gente fala que é proporcional, né? Qual é a constante de proporcionalidade? O kappa, né? Digamos assim. É o 2 ali no caso. Né? Toda vez que você tem essa função aqui, ó, essa função y de x, esse y de x, como eu falei na última aula, quer dizer que o y depende do x. Se o y de x é igual a kappa x, né? Então, toda vez que você aumentar o x de uma unidade, o y vai aumentar, né? De acordo com essa proporção kappa, né? Então, por exemplo, se o kappa for 2, como é o caso aqui, você aumenta o x passa de 2 para 3, o kappa vai passar de 4 para 6, né? Então, isso aqui é importantíssimo, a gente entender que esse modelo da equação da reta, ele permite a gente obter resultados, né? Porque a gente tem esse comportamento linear, a gente tem esse comportamento da linha, né? Da linha reta, né? Agora, é a única característica, né, digamos, esse comportamento linear da linha reta, é o único que é importantíssimo assim no segundo grau? Não, tem um outro que também que é muito utilizado, que é a equação quadrática, né? A equação quadrática também é muito focada, né? A equação quadrática, cadê o aparador? Entendeu? Então a gente tem a equação quadrática e tem a equação, né? Tem a equação da reta, né? Então a gente tem a equação da reta e tem a equação quadrática, que seria a equação da parábola. Certo? A equação da parábola. Parábola é mais ou menos desse tipo, né? Certo? Então você tem uma dependência do y em relação ao x, que pode ser linear, né? Na equação, como está na equação da reta, ou pode ser uma parábola, né? A parábola, ela é bem definida matematicamente, a expressão dela, a expressão da reta todo mundo já sabe, né? Y é igual a quê? Mx mais b, né? Todo mundo já sabe que o b é o intercepto, né? Esse valor aqui é o valor do y quando o x é zero, só ver aqui, ó, x é zero. Ela pega o valor do y. O y pega o valor daquele b. Por isso que eu boto sempre o b ali, né? Porque quando o x é zero, né? O y soma o valor do b. Por isso que a gente chama o b de intercepto. É o valor do b em que a reta intercepta o eixo de y.
né? Aqui, nós vamos ter uma expressão parecida com essa também. Como tem aqui a expressão para a equação da reta, né? Eu estou usando a expressão aqui, a expressão reduzida, né? Tem a geral, né? Que é ax mais b y mais c, que é igual a zero, né? Então tem as duas, certo? Professor, Hã? abaixar o... Ah, tá. Então eu tenho ali as duas expressões. Eu tenho a expressão a reduzida e a geral, né? Como nós vimos nas últimas aulas. Reduzida, temos a equação reduzida e a equação geral. E a gente viu como passar de uma para outra, nós vimos na última aula, né? A gente pode calcular a reduzida através dos pontos, a geral a gente pode utilizar o determinante e determinar a equação da reta, né? Facilmente. Hoje nós vamos estudar isso aqui, a parábola, né? Até aqui a gente estudou a reta. Hoje nós vamos estudar a parábola, certo? A equação da reta, quando vocês forem olhar, aplicar ela no terreno, nas funções, né? Quando você for aplicar a equação da reta em funções, o que é função? Função, eu falei, né? Você tem aqui, por exemplo, um gráfico qualquer aqui, ó. Entendeu? Certo? Você vê que o y, ele varia, né? O y varia em função do x. Você tem uma função y de x aqui, ó. Tem uma variação qualquer que depende, o y depende do x, de uma forma conhecida, né? O y aqui depende do x de uma forma conhecida. Diz que y é uma função de x, né? Qual é a fórmula? Vai depender da expressão matemática dessa curva, né? Vai depender da expressão matemática dela. Tem uma expressão, né? Se ela for uma reta, a gente já conhece a expressão. É essa aqui. Y é igual a mx mais b, né? Ou essa, né? Que é a equação geral reduzida. Se ela for uma parábola, ela vai ter uma expressão também, né? Nesse caso, qual seria a expressão, né? A parábola seria y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Né? Parece muito com essa aqui, ax, by mais c, né? Só que aqui não é outra coisa, não tem nada a ver. Aqui seria similar a essa aqui, né? Entendeu? Perfeito? Essa seria a equação da parábola, né? Da função da parábola. Perfeito? Agora, antes de eu estudar a parábola, eu preciso aprender a fazer cálculo com a equação da parábola. A equação da parábola é mais ou menos. Como é que é a equação da reta? Né? A equação da reta, como é que ela é? Né? Como é que ela é a equação da reta? Normalmente a gente iguala isso aqui a zero. Você tem um mx mais b que é igual a zero. Né? Por exemplo, 2x mais 5 igual a zero. Né? Aí você vai e calcula a raiz aqui, não é isso? Está entendendo? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Aqui, ó. Como é que eu resolveria? Antes de eu ir para a função, né, linear de primeiro grau, que é a função de primeiro grau, isso aqui é a função de primeiro grau. A função de primeiro grau, né, ela é uma função desse tipo, y é igual a mx mais b, em que y é uma função de x. A equação de primeiro grau é desse tipo aqui, ó. Você tem qualquer coisa. Deixa eu tirar o m e b, vamos fazer assim. Você tem ax mais b, né, igual a zero, por exemplo, certo? Isso aqui é uma equação de primeiro grau, né? Isso é uma equação de primeiro grau. Como é que você resolve a equação de primeiro grau? Todo mundo sabe, né? Ax igual a menos b, passa o b para lá, x é igual a menos b sobre a. Todo mundo sabe o que é, né? Certo? Então, se eu tenho aqui uma reta desse tipo, se eu tenho uma reta aqui qualquer que é desse tipo, ax mais b, vou desenhar melhor aqui. Tem uma reta qualquer que é desse tipo aqui, ó. Certo? Essa reta é y igual a ax mais b. O zero da reta, que é quando o y é zero, o zero está aqui, ó, em menos b sobre a. Perfeito? Esse é o zero dessa equação. Tá? Os valores de x em que a equação é zero.
Né? Isso é importante também, gente. Isso é importante. Eu vou tentar explicar melhor aqui. Tá? Vou tentar explicar melhor isso aqui. Isso é muito importante, isso aqui. A gente vai começar a trabalhar com função, entendeu? Tem que entender primeiro a questão da equação. Antes da gente estudar a função, a gente tem que entender bem o que é equação. O que é uma equação? Eu tenho a equação de primeiro grau. Equação de primeiro grau. Certo? O que é a equação de primeiro grau? A equação de primeiro grau é desse tipo assim, ó. Eu tenho, por exemplo, ó, 2x mais 3 igual a 10, por exemplo. Isso é uma equação de primeiro grau. Ou então, por exemplo, imagina que esse 3 não exista. 2x igual a 10. Também é uma equação de primeiro grau. Perfeito? Então, essa equação a gente já sabe que é uma reta. Né? Aquela ali, por exemplo. Aquilo é uma reta. Né? Então, a equação a gente já sabe que ela, o gráfico de uma equação de primeiro grau é uma reta. Né? Então, vou pegar um exemplo aqui para vocês. Quando eu tiver, por exemplo, 2x mais 3, né? Se tem essa expressão aqui, 2x mais 3, né? Se eu pegar e igualar a y, isso vai ser o quê? Vai ser uma reta. Certo? Que reta é essa? Vamos traçar aqui, ó. Fácil de fazer. A reta você pega aqui os pontos x e y e escolhe aqui, ó. Por exemplo, quando x é 0, o y vale quanto? 2 vezes 0, 0, mais 3 dá 3, não é isso? Quando x é 1, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5, não é isso? Perfeito? Vou fazer aqui. Aqui vai dar 2 vezes 0 mais 3, que é 3. Aqui vai ficar 2 vezes 1 mais 3, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Então o gráfico dela seria o quê? 0 e 3. Aqui, ó, 0, x é 0, y é 3, 1, 2, 3. Então o ponto da reta está aqui. O outro é 1 e 5. O x é 1, o y é 5. O x é 1, vai aqui. O y é 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então o outro ponto está aqui. Então esta é a reta. Esta é a reta relacionada a essa expressão. Y é igual a 2x mais 3. 2x mais 3. Certo? Essa é a reta y igual a 2x mais 3. Perfeito? Agora, essa reta, né? Com esta reta a gente pode definir uma equação. O que é a equação? É quando o y é 0. Né? Que é que você vai calcular a raiz dessa reta. Certo? Por que o professor chama raiz? Lembra, gente, isso aqui, ó. Quando você tiver o plano cartesiano, é muito comum você associar, por exemplo, isso aqui, ó, o eixo de x como se fosse a Terra. Né? Aí na Terra você tem, por exemplo, uma plantinha aqui, ó. Certo? O que está aqui, ó? Não é a raiz? Não é a raiz que fica ali no chão, no solo? Então é normal associar aqui o eixo de x como se fosse o lugar, a Terra, e ali, o ponto onde a função cruza o eixo de x, a gente chama de raiz. Entendeu? Então, aqui, por exemplo, qual é a raiz dessa expressão aqui, ó? Y é igual a 2x mais 3. Qual é a raiz dela? A raiz é quando o y é 0, não é isso que eu falei? É para estar, o eixo de x é quando o y é 0. Então a raiz dessa expressão aqui é y igual a 2x mais 3, que é igual a 0. Então vamos calcular essa equação aqui, ó. 2x mais 3 igual a 0. 2x igual a menos 3, x igual a menos 3 meios. Está aqui, ó. Menos 3 meios. Perfeito? Está ali, ó. Essa aqui é a raiz, ó. É a raiz dessa equação aqui. Tá? Você tem, a função seria y igual a 2x mais 3, a equação fica 2x mais 3 igual a 0, a raiz é menos 3 meios. Está ali, ó. É o ponto, a raiz é sempre a coordenada x, certo? Em que a reta toca o eixo de x. Perfeito? Certo? Que é quando o y é 0. Certo? Isso aqui é a raiz. Perfeito? Perfeito? Eu troquei ali, desculpa, tá? Foi uma distração. Então, eu tenho aqui a equação, né? Eu tenho a função de primeiro grau, que seria essa, né? Vê que o y aqui é uma função de x, ó. Y de x é uma função de x, que é 2x mais 3. E se eu quero calcular o zero da função, ou a raiz daquela equação,
é só igualar o y a zero. Vou fazer 2x mais 3 igual a zero. Aí calcula aqui e deu x igual a menos 3 meios. Perfeito? Perfeito? Então é sempre bom entender isso. Você tem, veja bem, você tem a equação da reta, né? Você tem a equação da reta. O que é a equação da reta? É uma equação de primeiro grau. Como é que é uma equação de primeiro grau, pessoal? É isso aqui, ó. Pode ser ax mais b, ó. É isso aqui, desse tipo. A equação é isso, ó. 2x mais 3 igual a zero. Entendeu? Você pega a função e põe igual o y igual a zero. Entendeu, gente? Aí você tem a equação de primeiro grau. Por isso tem gente que confunde. Professor, o que é equação? O que é função? Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte. Na função, o y é uma função de x. Está aqui, ó. O y, isso aqui são números, né? Depende do x. Isso é a função. Certo? O y depende do x. A equação é você pegar o y e igualar a zero. Para você achar a raiz. Porque a raiz é o valor de x quando o y é zero. Perfeito? A raiz é o valor do x quando o y é zero. Então eu pego esse y igual a zero. Vou ficar com a equação aqui. A equação. O y não era 2x mais 3? Eu peguei o y igual a zero e fica ali, ó, 2x mais 3 igual a zero. Isso aqui virou a equação. Certo? Então por isso tem gente que às vezes confunde. Professor, o que é a diferença de uma equação para função? Não entendo. Uma hora aparece função, outra hora aparece equação. É simples. A função é desse tipo. É a dependência do x com o y. Como está aqui, ó. Y é igual a mx mais b. Por exemplo, y é igual a 2x mais 3. Isso aqui é uma função. Isso aqui é uma função. Isso não é equação. Isso é uma função. Isso aqui está dizendo como é que o x depende do y. Como é que o x é função do y? Isto é uma função. Isso aqui é função. Certo? Função de primeiro grau. Isso aqui é uma função de primeiro grau, gente. Entendeu? Eu pergunto, professor, tudo bem. Função de primeiro grau é y igual a ax mais b. Ótimo. Agora eu já sei que é uma função de primeiro grau. É uma expressão em que o y depende do x, né? Dessa forma. Ax mais b, por exemplo. Isso é uma função. Ótimo. E equação, o que é? A equação é pegar o y vale zero. Se você igualar o y a zero, isso vira uma equação. Isso aqui, ó. Ó, aqui está a função. Aqui está a equação, ó. Eu pego o y vai ser zero. Vou tirar o y daqui. Aqui, ó. Você vai ficar com a equação. 2x mais 3 é igual a zero. Então a equação é para calcular a raiz da função. Para isso que serve a equação. Entenderam a diferença? Tem gente que passa o primeiro grau inteirinho, cara. E não entende a diferença de equação para função. O cara troca aí. Uma hora chama de equação de primeiro grau, outra hora chama de função de primeiro grau. E eu vejo tudo a mesma coisa. Toda hora eu vejo ax mais b. Por quê? Depende de como você está olhando. Se você olhar para a expressão em que o x depende do y, isso é a função. Aqui, por exemplo. Se você olhar para a expressão em que o x depende do y, isso é a função de primeiro grau. Não é equação, pô. Você não igualou a zero. Você não botou o y igual a zero para calcular a raiz. Então isso aqui é uma função ainda. Agora eu falei, professor, agora que eu já sei a função eu tenho aqui, eu já sei a função y é igual a 2x mais 3, por exemplo. Isso é uma função de primeiro grau. Tem como eu calcular a raiz dessa função, professor? Ou seja, o valor do x em que ela toca o eixo de x, ou seja, quando y é zero, tem como eu calcular a raiz? Tem, usando a equação do primeiro grau. Entendeu? Então a função, a gente utiliza a equação para calcular a raiz da função. Entenderam agora, gente, a diferença? Entenderam? É isso que tem gente que estuda, passa o livro todo olhando, poxa, uma hora é equação, outra hora é função, eu agora já não sei mais o que é. Ele está falando tudo a mesma coisa, só que estão olhando por lados diferentes. Né? Se você olhar para a variação de x em relação a y, você está olhando para a função. Espera aí, professor, eu quero calcular a raiz da função. Ou seja, quando é que ela toca o eixo de x? Eu quero calcular a raiz dela. Lembra que eu plantei a plantinha ali na raiz, né? Quando é que ela toca o eixo de x? Então você tem que igualar o y a zero para calcular o eixo de x. O eixo de x não é quando o y é zero? É ou não é? Todo mundo sabe disso, né? Vamos fazer uma prova aqui. Todo mundo sabe disso. Ó, eu tenho aqui 1. Qual a coordenada daquele ponto ali? 1,0. Ótimo. 1,0. E esse ponto aqui? 3. Qual a coordenada desse ponto? 3,0. Ótimo. E esse ponto aqui? Esse ponto aqui, ó. Vou botar A.
Qual é a coordenada daquele ponto? A,0, né? A,0. Ou seja, em todos eles, vocês percebem que o y é sempre 0. Então, se você iguala o y igual a 0 na função, você vai calcular essa coordenada aqui, ó, 1 ou 3 ou a. É só você igualar o y igual a 0, você vai achar aquele valor ali. E aquele valor é o quê? É a raiz da equação. Entenderam agora a diferença? Isso tem gente que fala, cara, essas aulas são importantíssimas. Né? Eu não sei porquê. Tem pessoas que custam entender isso, cara. Custam entender. Pessoal, uma hora está estudando função, outra hora está estudando equação. Qual que é a diferença? Eu não entendo, professor. Por que usa função? Qual é a diferença de função e equação? É isso aqui. Entendeu? Isso é importante você entender. Quando você tiver uma função de primeiro grau, eu quero calcular a raiz da função. Ou seja, quando o y se anula, eu vou usar a equação. Eu pego o valor de y, boto igual a 0 e calculo a equação. E aí, o resultado, o valor de x, é a raiz daquela função. Menos 3/2, por exemplo. Entenderam agora? Ficou bem simples, né? Entendeu, Arthur? Você entendeu, João? Como é seu nome? Manuel. Você entendeu, Manuel? Então, repita comigo. A função é a dependência com o x. A função é a expressão em que o y depende do x. Essa é a função. A equação, tá, é a expressão que eu utilizo para calcular a raiz da função. Fala. A equação é a expressão que eu utilizo para calcular a raiz da função. Ou seja, é igualar a função a 0. Perfeito? Se eu botar y igual a 0, eu estou calculando a equação. Entenderam isso? Pronto, para terminar, gente. Você tem a função, eu quero calcular a raiz da função, eu uso a equação. Eu pego igual a 0. Como eu falei, ó, quando o y é 0, você vai achar a raiz. Por exemplo, aqui, ó. Eu igualei o y igual a 0, isso aqui é uma raiz. Isso aqui também, isso aqui também. Entendeu? Professor, dependendo da função, a raiz também pode ser 0, né? Pode, claro que pode. Claro que a raiz pode estar aqui, ó. A raiz pode estar na origem, não tem problema não. Toda função desse tipo aqui, ó, y igual a 3x, por exemplo, a raiz é 0. Toda função que não tem o b, a raiz vai ser 0, ela vai ter que passar na origem. Quando x é 0, o y vai virar 0 também. Entendeu? Então, toda função aqui, linear, em que o b não tem, a raiz vai ser 0 também. Entendeu? A raiz é o valor do x, tá, gente? Sempre entendendo. A função é o y, mas a raiz é o valor do x, não é o valor do y. O y é 0, tá? É só vocês guardarem sempre isso. Na raiz, o y é 0. E o x vai ser o valor da raiz que eu calcular. Certo? Por exemplo, aqui, ó. A função é 2x mais 3. Qual que é a raiz? A raiz é quando o y é 0, aqui, ó. Aqui, ó. Eu igualei o y a 0. Isso aqui não é o y, eu igualei igual a 0 para calcular a raiz, ó. Tá vendo? Então é bom, é bom ficar bem esclarecido isso, para a gente não fazer confusão. Então, quando eu tenho uma função de primeiro grau, entendeu? Eu pego essa função igual a 0 e encontro a raiz da função. Perfeito? Todo mundo entendeu isso, né, gente? Entendeu? Segundo grau é a mesma coisa. Agora vamos para segundo grau. Segundo grau é a mesma coisa, tá? Segundo grau é exatamente o mesmo princípio, né? Então, uma função de segundo grau. Eu tenho aqui a função de segundo grau, essa aqui, ó. Ax² mais bx mais c. Todo mundo já sabe, o a, o b e o c são números, são coeficientes, mas que não mudam, é sempre o mesmo. Né? E o x e o y são o quê? São as coordenadas do ponto naquela curva, né? Certo? Na curva, na reta, certo? O x a gente já sabe, são os pontos que obedecem ali, é a equação, perfeito? Então eu tenho aqui, isso aqui é uma função do segundo grau. Aqui é uma função do primeiro grau, tá? Vou botar aqui, ó, função primeiro grau. E aqui é o quê? Uma função do segundo grau. Função do segundo grau. Certo? Perfeito? Como é que eu calculo o zero de uma função? O zero, chamar zero também é raiz, tá, gente? Calcule o zero da função, é a raiz da função, porque é quando o y é zero. Por isso que a gente chama de zero, entendeu? Então, falar assim, calcule o zero da função, ou calcule a raiz da função, você está falando da mesma coisa, é só fazer y igual a zero. Entendeu? Por isso que a gente chama zero da função, porque é quando o y é zero. Entendeu? Ou raiz da função, porque quando o y é zero, você está no eixo de x, lembra que eu lembrei? Aquela raizinha, né? Como se fosse o chão, o eixo de x fosse o chão, está na raiz ali.
Entendeu? Então, calcular os zeros da função ou a raiz da função é a mesma coisa, é fazer y igual a zero. Então vamos calcular a raiz desta função. Como é que a gente calcula essa função? A função é uma parábola. Vamos botar um exemplo aqui. Aqui. Então vamos supor que nós temos essa função aqui, ó. Y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 12. Certo? Isso é uma função de primeiro grau. Perfeito? O y varia com x, só que agora é uma expressão de função de segundo grau. Desculpa. Função de segundo grau. O y varia com x. Certo? Então nós temos aqui, como a gente viu aqui, ó, função de segundo grau. Tá? Essa aqui é uma função de segundo grau. Só que agora o A e o B a gente colocou os valores. O A aqui vale 1, o B vale menos 4 e o C vale 12. Mas isso aqui é uma função do segundo grau. Perfeito? Muito bem. Então vamos lá. Ache os zeros da função. Ache os zeros da função. Ou ache as raízes da função. Certo? Estamos falando exatamente da mesma coisa. Toda vez que você olhar o enunciado e falar assim, calcule os zeros da função, calcule as raízes da função. Calcular quando o y é zero. Ou o f de x é zero, o y é f de x, né? Então eu tenho essa função aqui, ó, y. Deixa eu trocar a caneta. Tem essa função. Eu tenho essa função aqui. Y é uma função de x, que é x ao quadrado menos 4x mais 12. Então tem ali uma função de x, né? Isso aqui é uma função de x. Deixa eu escrever um pouco mais. Então vamos agora resolver, calcular a raiz dessa função, tá? Y de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 12. Então eu tenho aqui uma função de segundo grau, tá? Tem uma função de segundo grau. Aí eu peço, ache os zeros da função, ou ache as raízes da função. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui. Valor do x quando y de x é igual a zero. Por isso que eu chamo de zero. Acha o zero da função, os valores do x quando y é zero. Ou a raiz, os valores do x quando y é zero. É a mesma coisa. Então, pedir para calcular os zeros, ou pedir para calcular as raízes de uma função, calcular o valor do x quando y é zero. Lembre-se disso aqui, ó. Achar o zero da função, você vai ver. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque vai aparecer essa questão daqui a pouco que você vai resolver. Calcule, aí o pessoal vai perguntar, professor, o que ele está perguntando aqui? Calcular as raízes da função, calcular o valor do x quando y é zero. É isso. Lembrar disso, isso que ninguém vai te falar na questão, né, gente? Vai aparecer lá, calcule a raiz, ou calcule o zero da função. É isso. Então vamos calcular as raízes ou zeros desta função aqui. Os valores de x quando o y é zero. Vamos calcular aqui. Então a gente vai fazer, se o y é zero, vou botar aqui, né? X ao quadrado menos 4x mais 12 igual a zero, né? O y é zero, isso aqui não é o y é zero. Então, isso aqui é a equação do segundo grau agora. Tá vendo? Essa é a diferença. Essa aqui é uma função.
função segundo grau, certo? E essa aqui é uma equação segundo grau. Entenderam a diferença agora? Entenderam? É bom entender bem isso, né? Função do segundo grau, equação do segundo grau, né? Como eu tinha feito aquela hora. Então, a gente utiliza a equação para calcular as raízes da função. Vamos calcular então. Como é que eu calculo essa equação aqui? Fórmula de Bhaskara, né? Todo mundo já sabe. Então vamos lá. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. O que é o delta? O delta é b ao quadrado menos 4ac. Perfeito? O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então vamos calcular o delta. Delta vai ser b ao quadrado, o b é menos 4, né? Então dá menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 12. Então o delta vai ser menos 4 ao quadrado dá 16. 16 menos 4 vezes 4 vezes 1, 4 vezes... Peraí. Hã? E o delta é menos 2. O delta deu menos 2. Então, vamos lá. 4 vezes 1, 4 vezes 12, 48, não é isso? Então vai dar menos 32. Menos 2. Hã? Menos Menos 32. 16 menos 48 dá menos 32. Opa, professor, menos 32 é um problema da menos 32. Deu um número negativo, delta. Por que é um problema? Porque quando eu for calcular aqui, ó, vai estar x é igual a menos b, o b a gente já sabe que está aqui, ó. O a é 1, o b é menos 4 e o c é 12, né? Deu delta menos 2. Então vai ficar menos b, ou seja, menos 4 é 4, mais ou menos raiz quadrada de menos 32. Vai dividir por 2 vezes a, que é 1. Certo? Professor, eu não sei raiz quadrada de menos 32. Realmente não existe. Não existe no número reais, raiz quadrada de números negativos. Isso não existe. Tá? Não existe isso aqui. Ó. Isso não existe. Perfeito? Então isso aqui não existe. O que quer dizer que não existe a raiz? Ela não toca o eixo de x, não é? Óbvio, né? A raiz não é o ponto que ela toca o eixo de x. Não existe a raiz é porque ela não toca o eixo de x. O que quer dizer que ela não toca o eixo de x? Gente, o menor número dessa função, qual que vocês acham que é? Qual o menor número daquela função ali? Menos 1. Não, o menor número que o y pode assumir, qual que é? Hã? Né? Então, quer dizer, essa função, na verdade, ó, você vê que quando o x é 0, ela é 12. Pode ver, isso é fácil ver, né? Quando o x é 0, ela é 12, tá? Então essa função é desse tipo aqui, ó. Quando o x é 0, aqui, ó, 0, 0, 4 vezes 0 é 0, vai ficar com 12. Então essa função vai passar aqui. Ela é desse tipo, tá? Ela passa ali, certo? E ela é uma parábola, voltada para cima ou para baixo? Para cima, né? Então ela vai ser desse tipo assim, ó. Perfeito? O menor vai ser o 12. Vou botar aqui o 12 aqui, ó. Certo? Tá entendendo? É uma parábola. Por isso que ela não tem raiz, ela está voltada para... Nunca vai cruzar em y igual a 0. Nunca. Entendeu? Então essa parábola aqui não dá para resolver pela equação do segundo grau. Não dá para você encontrar a raiz pela equação do segundo grau. Por quê? Porque o delta é negativo. Delta ou discriminante, né, que o pessoal chama. Né? Entendeu? Então essa função não tem como encontrar as raízes da função quando o delta é negativo. Não tem. Então vamos pegar uma função que o delta não é negativo. Deixa eu pegar aqui. Pode pegar uma expressão. Vou fazer uma outra aqui.
gente pode pegar algum exemplo daquele, né, que ela seja, não seja negativo. Bom, pessoal, então retomando agora, vimos o exemplo em que o delta deu negativo, perfeito? O exemplo em que o delta é negativo, quer dizer que a parábola não toca o eixo x, por isso não existe o valor de y. Você não vai achar o valor de y. Ou não toca o eixo de x, você não vai achar o valor de x, quer dizer, você não vai achar o valor de x em que y é zero, certo? Agora nós vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. X ao quadrado menos 12x mais 20, por exemplo. É outra parábola. Entendeu? Só que essa aqui já não passa lá em cima, ela vai atravessar aqui embaixo, né? Por que ela vai atravessar aqui embaixo? A gente vai ver aqui, ó. Você pega a equação de segundo grau, né? A função é aquela. A função é x ao quadrado menos 12x mais 20. A equação é pegar isso aqui e virar igual a zero, né? Como eu ensinei. X ao quadrado menos 12x mais 20 igual a zero. Perfeito? Essa é a equação. Aí se a gente for calcular aqui, o delta é b ao quadrado menos 4ac. O b menos 12 fica então 144 menos 4 vezes 1 vezes 20, né? 4, 1 vezes 1 vezes 20, dá 80. 144 menos 80 dá 64. Agora a raiz de 64 é 8, né? Agora podemos fazer. Então x vai ser igual a menos b, ou seja, vai ser menos 12, ou seja, fica 12, né? Deixa eu botar aqui o menos 12. Tá certo, né? Menos 12. Mais ou menos raiz quadrada de quê? 64. Perfeito? Vai dividir por 2 vezes o a, que é 1. Né? Ou seja, x vai ser igual a menos 12 é 12, né, gente? Então fica 12. Mais ou menos raiz quadrada de 64 é 8, não é isso? 8. A dividir por 2. Certo? Isso aqui dá quanto? 12 mais 8 dá 20. Dividir por 2, 10. Então, x1 igual a 10. 12 menos 8 dá 4. 4 a dividir por 2, 2. x2 igual a 2. Perfeito? Entenderam? Ficou bem fácil. Então, as raízes são essas. Então, a equação está aqui. Está em 2 e 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está aqui o 10, tem uma raiz aqui. E está aqui 1, 2, tem outra raiz ali. Perfeito? Perfeito, gente? A parábola passa nesses dois pontos. Perfeito? A parábola passa ali. Como é que ela é, pessoal? Ela é assim? Ela é assim? Ou ela é assim? Como é que a gente sabe? Se o y for positivo? Não, pelo valor do A. Se o A for positivo, se o A é maior que zero, ela é assim. Se o A é menor que zero, ela é assim. Perfeito? Olha só, e se o A for zero? Se o A for zero, você tem a equação do primeiro grau de novo, porque aqui o x quadrado vai desaparecer, né? Então já não é mais equação do segundo grau. Certo? Se o A for zero, a equação volta a ser de primeiro grau, já não é mais de segundo. Então não há questão de falar se A é igual a zero. Não há. Se A é igual a zero, não é equação do segundo grau. A expressão está aqui, ó. A é igual a zero, A pode ser zero, vai ficar Bx mais C. Bx mais C é primeiro grau. Então o A não pode ser zero. Ou ele é maior ou menor. Se o A for maior, é positivo, ela é com cavidade voltada para cima. Se o A é negativo, com cavidade voltada para baixo. Tá? No caso aqui, o A é positivo, né? É 1. Positivo. Então ela é assim, desse jeito, ó. Certo? É assim. Perfeito? É assim que a gente traça desenha a parábola. Perfeito? Muito bem. Então, ó, já conseguimos pegar uma função do segundo grau, calcular as raízes, ou zeros da função, né? Aqui é y de x, e
E aqui é x. Perfeito? Calculamos. Você pega a função de segundo grau, aplica a fórmula de Bhaskara, calcula os zeros da função ou as raízes. Perfeito? Todo mundo já sabe fazer isso, né? Muito bem. Agora, a parte que falta. Certo? Como é que eu calculo aqui, ó, o vértice? Né? Vou chamar x do vértice e y do vértice. Como é que eu calculo x do vértice e y do vértice nesse caso? Eu quero calcular esse vértice, é importante, cara. Entendeu? Isso é importante isso. Como é que eu calculo aquele ponto ali, ó, o vértice, a coordenada x e y dele? Como é que eu calculo? Primeiro, ele é o ponto intermédio entre as raízes. Tá? Ele vai ser sempre a média das raízes. Tá? Então, se eu tenho aqui, ó, uma parábola qualquer, né? E eu tenho aqui o vértice, x do vértice e y do vértice, né? O x do vértice é sempre a média das raízes. X do vértice, média das raízes. Certo? Então, no caso aqui, x do vértice vai ser, as raízes são quais? 10 e 2, né? Então vai ficar 10 mais 2, dividir por 2, né? Assim que a gente faz a média. É dividir por 2, né? São 2 pessoas, né? Se for 3, vai dividir por 3, né? Vai dividir pelo número de pessoas, né? Então a média de idade de 2 pessoas é soma e divide por 2, não é isso? Aqui faz aqui, ó. Soma e divide por 2 a raiz. 10 mais 2 dá quanto? 12. Dividir por 2 dá 6, perfeito? Então vocês percebam que, ó, ele vai bater exatamente, ó lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha lá, certinho, ó. 6. Bate certinho, viu? Não tem erro. Então, o x do vértice é fácil. É só você fazer a média das raízes. E o y do vértice? O y do vértice, como é que eu calculo? O y do vértice é a função do x do vértice. É o valor da função no x do vértice. O x do vértice já não calculou? É o 6. Então, vai ser o f de 6. Qual é o f de 6? O 6 está aqui, ó. O f de x é x quadrado menos 12x mais 20, não? Então vai ser 6 ao quadrado menos 12. 6 ao quadrado menos 12 vezes 6 mais 20. Né? 6 ao quadrado é 36, né? Menos 12 vezes 6 dá quanto? 72, eu acho. 72? Então, 10 vezes 6, exatamente, 72. 72. Mais 20. Certo? Então, 36 mais 20 vai dar 56. Menos 72 dá quanto? Menos 16, eu acho. Perfeito, gente? Tá? Olha lá. Então, o x do vértice está aqui, ó. É 6. E o y do vértice está aqui, ó. É menos 16. Então, aquele ponto ali é 6, menos 16. Perfeito? Então, é assim que a gente calcula o vértice da parábola. Perfeito? Né? Essa é a fórmula. Quando é assim é fácil. Quando a parábola cruza o eixo de x é fácil. É só calcular um ponto médio do x, das raízes, e calcular o valor, botar a função e calcular o valor do y. Certo? Só que às vezes ela não cruza o eixo de x. Às vezes ela não cruza, ela pode estar aqui em cima. Às vezes ela pode estar ali. Como é que você vai calcular o x do vértice? Não tem como, né? Ela não toca o eixo do x, não tem raiz ali. Né? Para isso você tem que usar as fórmulas que estão no livro, né, Arthur? As fórmulas que estão no livro, né? O x do vértice é qual? As fórmulas do livro? Eu acho que é menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Então, no caso geral, x do vértice é menos b sobre 2a. Vamos testar aqui, ver se está certo? Daria menos b sobre 2a. O b daria igual a menos. O b é menos 12, né? Então ficaria menos 12 sobre 2 vezes 1, né?
Quer dizer, 12 dividido por 2, dá 6. Certinho. Viu que bateu certinho? Menos B sobre 2A. Se você aplicar essa fórmula aqui, também calcula ali o x do vértice. Certo? Aí o y do vértice, você pode aplicar a função, você pode aplicar aqui direto para calcular. Né? Ou você pode usar aquela expressão, né? O y do vértice é menos delta sobre 4A. Menos delta sobre 4A. Né? Então você pode usar aqui o x do vértice para calcular o y do vértice, usando a função, como eu fiz aqui. Ou então você pode ir direto nesse menos delta sobre 4A. O delta a gente calculou quanto? 64, não é isso? Então fica aqui menos 64 dividido por, o A é 1, né? Portanto fica menos 64 dividido por 4. Dá quanto? Menos 16, né? Então deu certinho ali, ó. Menos 16. Ali. Viu? Matemática não tem erro, cara. Então, você calculou o x do vértice, o y do vértice é só você aplicar na função, pô. Aí vai calcular o y, não é isso? Qualquer x que eu calculo, não é só calcular o f de x para eu ter o y? É isso, não é? Então, se eu tiver o x do vértice, eu calculo o f de x e calculo o valor do y. Perfeito? É fácil. Então, se eu achei o x do vértice, eu boto o y de x do vértice, ou f de x do vértice, e vou calcular o valor do y. Perfeito? Então, só que é o seguinte, há casos em que ela não toca o eixo de x. Aí você não vai conseguir fazer média, não tem raiz. Você vai por essa fórmula. X do vértice é menos b sobre 2a. Viu que deu o mesmo resultado, né? Mas aqui eu consegui calcular pela média das raízes. Nesse caso aqui eu não consigo. Você não tem valor de raiz. A função não se anula nunca. Ela nunca vai ser igual a zero, a função. Entendeu? Agora, se você precisar calcular o ponto mínimo, isso é importante. Isso aparece em questões aí do Enem e tal, viu? Você calcular o ponto mínimo, o ponto máximo de uma parábola, é usando essas fórmulas aqui, tá, gente? É usando essas fórmulas. Porque a parábola, às vezes, não toca o eixo de x. Pode não tocar. Como é que você vai usar aquela... como é que você vai usar por aqui? Não vai ter raiz. Vai ser igual aquela que eu mostrei aquela hora. Não tinha raiz. Né? Não toca o eixo de x. Aí você tem que usar essa expressão aqui. Você vai achar o ponto mínimo. Mas se ela estiver assim. Se ela estiver assim, você vai achar o ponto mínimo. Se ela estiver ao contrário, você vai achar o ponto máximo. Então, às vezes aparece uma função, que é uma função quadrática, que pede para calcular o valor mínimo ou o valor máximo. Você já sabe, o valor mínimo e o valor máximo são quais? São o x ou o y? São o y, né? O valor da função é o y, gente. Tá? O valor de uma função é o valor do y, sempre. Tá? É o valor do y. Botou isso na cabeça? Fala, o valor da função é o valor do y. Né? Então, só para lembrar, que quando perguntar assim, qual o valor da função no ponto tal? É o valor do y, né? Certo? Agora se perguntar, qual o valor da função quando x é tal? É o valor do y também, entendeu? Então, quando a gente pega o valor da função, é o valor do y. Então, o valor do y, aqui nesse ponto médio, se ela não toca o eixo de x, eu não tenho raiz, ou seja, não adianta usar a equação, que não vai ter raiz. Não adianta usar a equação. Esquece a equação do segundo grau. Não tem como. Ela não toca o eixo, nunca vai ser zero. Como é que você vai calcular o valor da equação quando é igual a zero? Não tem como. Aí você vai usar essas duas fórmulas aqui, ó. Tá bom? Isso aparece em questões do Enem aí. Vai te dar uma função do segundo grau e diz, qual que é o valor máximo, não sei o que, tá. Aí você tem que calcular o valor máximo. Mas não tem raiz. Vai por aqui. Tá bom? Então isso aí com isso aí a gente deu a equação do segundo grau, a função do segundo grau, calcular o valor de raiz ou zero da função. Né? Calcular o valor quando ela é máxima ou mínima, né? Então, acho que a aula aprendemos bastante coisa, né? Perfeito? Alguém tem alguma dúvida? Agora, gente, agora é tentar resolver os problemas, né? Entendeu? Agora é tentar resolver os problemas. Pegar o livrinho, tem os problemas lá de função do primeiro grau, função do segundo grau e resolver. Não adianta ficar olhando, não adianta ficar assistir o filme ali umas 10 vezes. Eu sei que eu sou muito bonito, mas entendeu? Não adianta ficar assistindo o vídeo. Né? Tem que pegar os problemas em casa e resolver utilizando o conhecimento que vocês aprenderam aqui. Senão essa aula não vale nada. Né? Então vocês estão em casa,
Ah, professor, aprendi, já entendi o que é a função do primeiro grau, entendi o que é uma função do segundo grau, entendi o que é uma equação do primeiro e do segundo grau, que é os valores de x quando o y se anula, ou seja, as raízes da função ou os zeros da função, é o valor de x, certo? Já entendi tudo isso. Então agora vai resolver os problemas, certo? Vai resolver, pega os problemas no livro, vai ter a expressão lá da raiz quadrada, a função quadrática vai estar lá, a função do primeiro grau, você vai lá, calcula as raízes, né? Perfeito, calcula o valor máximo da parábola, o valor mínimo. Tem que fazer o exercício, gente, senão não adianta, né? Isso aqui vira filme, né? Ok?